Graças a Deus, igreja. Amém. É com muita alegria, temor, muita reverência, respeito. Estou aqui mais uma vez, incumbido de levar a mensagem do Senhor. Quero agradecer a todos aqueles que nos visitam, aqueles irmãos amados que retornaram da sua labuta, seus desertos existenciais, mas estão aqui conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor novamente. Isso é motivo de alegria. Deus trabalha o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que eu li a última página da Bíblia, as últimas palavras, e que tudo vai ficar bem. No fim, Deus já determinou e tudo ficará conforme a vontade dele. Amém? Guarde isso no seu coração, na sua mente, porque esse ano já começou difícil, mas a luta continua. A palavra de Deus é a mesma, e como eu vinha falando durante a semana nos cultos, nos lares e aqui também, a fórmula é a mesma. A palavra de Deus não prescreve. A palavra de Deus não expira. Não precisamos de palavras novas. A palavra antiga, ela é nova. Ela se renova todos os dias em nossas vidas, cada vez que a gente lê. Mas a palavra é a mesma de um milênio atrás. Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos abrir a Bíblia, abrir a palavra do Senhor. Na carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 8 a 10. Primeira Timóteo, capítulo 6, verso 8 a 10. Amém? Diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai nosso, mais uma vez, meu Deus, clamamos a Ti, que tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, em particular, por mim, nesse momento, como instrumento do Senhor aqui, meu Deus. Que a Tua palavra, meu Deus, seja exposta. Não saia, meu Deus, nenhuma performance, nenhuma palavra que não esteja adequada, meu Deus, à Tua palavra, Senhor. Que o Senhor tome a minha vida, tome meu corpo, minha mente, meu coração, Senhor. Que essa ministração, essa mensagem, meu Deus, possa perfurar nossos corações, meu Deus, penetrar, transformar profundamente a nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a igreja, que nós possamos, meu Deus, mais uma vez, ser renovados, ser fortalecidos para essa batalha, meu Deus, essa militância, meu Deus, que a igreja atravessa, meu Deus, durante esse período em que o Senhor não retorna, Senhor. Então, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, que a Tua igreja, meu Deus, seja mais uma vez manutenida, Senhor. Que as armas do Senhor, meu Deus, sejam colocadas para que nós possamos continuar lutando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto em Timóteo, ele serviu como base para uma das operações da Polícia Federal. Uma das operações dentro
que a gente conhece muito bem, que é a Lava Jato. Uma operação da Polícia Federal junto com o Ministério Público contra a corrupção, contra toda forma de corrupção e roubalheira, tanto na política como nas empresas, empreiteiras. A gente conhece muito bem. Lava Jato, essas operações contra a corrupção foi um marco, é um marco, porque ela ainda está ativa, dando, vamos dizer assim, uma porrada naquele esquema de corrupção que foi construído no Brasil, e eles achavam que sairiam impunes e jamais seriam descobertos, e a coisa ia crescendo cada vez mais. A Lava Jato, essas operações vieram para dar uma pausa, pelo menos tentar acabar com essa corrupção generalizada dentro das organizações, dentro da política brasileira. Nós conhecemos muito bem. Dentro dessas operações criadas pela Polícia Federal, elaboradas, não vou entrar no mérito de questões de política, pode ficar tranquilo. Alguns acham que foi bom, outros acham que foi ruim. Felizmente tem gente que acha que foi ruim. Mas eu quero destacar essa operação que foi em 2017, chamada Operação Timóteo, baseada justamente nisso aqui. E o sermão vai ser uma alusão, não vou me deter a esse texto específico sobre esse assunto, mas essa operação teve como base Timóteo, porque foi voltada justamente para o âmbito religioso. Veja, atingiu política, atingiu empreiteiras, empresas e chegou no âmbito religioso. Atingiu alguns homens e mulheres que se autoproclamam homens de Deus, mulheres de Deus, com mega igrejas, e foram atingidos, por mais que alguns foram inocentados, outros processos ainda rolam. Mas veja, isso foi mais um escândalo relacionado à igreja dita evangélica, e todos pagam por isso quando surgem essas coisas. Mais uma para manchar ou para difamar a igreja evangélica. Foi baseado justamente nesse texto, porque esse texto fala de finanças, fala de vida material também. Porque, se a gente olhar o contexto, homens se levantaram nessa igreja em que Paulo escreveu, pregando o evangelho de forma mercenária, vamos dizer assim. É assim, foi assim. Eles usavam o evangelho como forma de lucro, enganavam as pessoas com conversa fiada, com coisas novas, coisas além daquilo que está na palavra de Deus. Veja que isso não é novo, faz mais de 1000 anos que isso aconteceu, mas veja como as coisas são bem atuais. Homens se levantaram com heresias, levando os irmãos ao erro, e muitos querendo lucrar com isso. E essa mensagem, esse texto, foi em cima disso, e serviu como base hoje, atualmente, porque ainda, infelizmente, acontece. Recentemente também teve um caso de pastores presos em Lisboa, Portugal, por tráfico de pessoas. Parece brincadeira, mas não é. É realidade. Mas como eu disse, são autoproclamados evangélicos, autoproclamados cristãos, líderes da igreja evangélica. Mas para lá fora, eles não querem saber, eles não fazem diferenciação se é esse ou aquele. Para eles é tudo evangélico. E enfim, o escândalo mais uma vez surgiu. Mas na palavra de Deus, o próprio Cristo já nos alertou que de mister é necessário que aconteça vários escândalos.
mas ai daquele por quem eles acontecem. Enfim, isso é motivo de tristeza, motivo de alerta também. Isso tudo acontece em um cenário político tenebroso, complicado. O que dizer do ano de 2018? Guerras, até dentro da igreja, por ideologias políticas, enfim, irmãos ferindo um ao outro por causa desse cenário político. É bem verdade que estamos todos no limite por aqui com a situação que o Brasil se encontra. O povo, a população quer uma mudança, deseja uma mudança e muitas vezes por ignorância ou por não compreender, acaba depositando em A ou B a sua esperança ou a esperança que as coisas mudem milagrosamente. Mas, enfim, tudo se desenrolou e chegamos até aqui. Mas esse cenário político foi muito propício para oportunistas. Vários, e não só de 2018 para cá, antes, levantou-se homens e mulheres com uma teologia, uma teoria, que por um lado foi muito ruim, por outro foi bom, e eu vou explicar. O cenário é propício a que a igreja, os evangélicos ou até católicos se envolvessem com a política. A teoria, a teologia, ou parte da teologia que surgiu em algumas igrejas evangélicas é que o cristão, o evangélico, tenha que se envolver com política. É necessário que a gente esteja lá para pautar algumas decisões voltadas para a igreja cristã, para a família, para o bem-estar da sociedade e tudo mais. O discurso é esse. E como eu disse, muitos se apoderaram desse discurso, dessa ideia, e muitos abraçaram, e tem muitos lá com o poder na mão, mas que não estão voltados para essa pauta que tanto discursaram. Porém, também foi uma oportunidade para evangelistas, homens e mulheres também que estão na política, graças a Deus, que se não fossem esses homens e essas mulheres, a coisa estaria pior. Estão representando, lutando como podem contra um sistema corrupto, pautando ideias voltadas ou baseadas na palavra de Deus, ainda que a gente não concorde com a congregação A ou B em que eles se denominam, mas estão lá. E esse cenário político é uma grande oportunidade, tanto para oportunistas que estão vendo aí essa onda de evangélicos, essa massa crescente, estão vendo votos também, visando votos, e muitos se declaram pastores, missionários, pastoras, visando isso. Mas também é uma oportunidade maravilhosa para nós evangelizarmos, seja envolvido dentro da política, como vários cargos, vereador, enfim, seja como eleitor, seja como cristão, como cidadão, que nós possamos fazer a diferença. A oportunidade está aí. Enfim, diante disso, eu quero fazer essa alusão, usar essa operação Timóteo, reativá-la, vamos dizer assim, para nós. Lendo a carta de Timóteo, eu fico pensando nisso. Muitas pessoas foram indagadas, prestaram depoimento. E hoje, eu reativo aqui para nós, vamos dizer assim. Não sobre finanças, ou se você está fazendo as coisas certinho, pagando seus impostos, que também é importante. Mas vamos estudar um pouco, ou ver um pouco, e algumas questões serão levantadas a respeito da sua vida cristã, dentro da carta a Timóteo. O autor dessa carta, como a gente já sabe, eu falei, é o apóstolo Paulo, destinado
a seu filho amado na fé, Timóteo, um jovem pastor, jovem, a gente entende como jovem porque Paulo fala jovem, mas não a idade, né? Ele não diz qual é a idade, mas é tratado como jovem. Timóteo, neto de uma irmã chamada Lloyd, filho de outra irmã chamada Eunice, e de um grego que não aparece o nome dele, provavelmente porque o pai de Timóteo não havia se convertido ao cristianismo. Mas enfim, Timóteo, neto de Lloyd, aí Paulo, não só Paulo, mas Lucas lá em Atos cita a família de Timóteo, cita o quanto a avó de Timóteo foi uma mulher piedosa, entregue ao Evangelho, enfim, serviu ao Senhor e ensinou bem tanto a mãe como o próprio Timóteo. Enfim, esse é o destinatário. Segundo destinatário é a igreja de Éfeso. Timóteo se encontrava na igreja de Éfeso. Foi lá onde Paulo deixou ele para ser responsável por aquela igreja. E Paulo seguiu viagem para outro trabalho missionário. Então, o primeiro destinatário Timóteo, segundo a igreja de Éfeso. A data em que foi escrito foi mais ou menos 62 a 64 depois de Cristo. Uma era também complicada politicamente, enfim. Imperadores terríveis estavam no poder, perseguiam a igreja. Tanto é que em 64, 65, por aí, foi quando os historiadores dizem que Paulo foi decapitado a mando do imperador Nero. Enfim, 62 a 64 depois de Cristo. E o assunto dessa carta não é só a questão desses falsos mestres que estavam realmente voltados para a riqueza, para o lucro através da falsa pregação do Evangelho. Esse era um dos assuntos tratados nessa carta. Paulo escreveu essa carta a Timóteo para ele organizar a igreja de Éfeso, ou continuar organizando, ditando aquilo que deveria ser feito no culto público, a ordem e decência que deveria seguir ali para fazer, o papel das mulheres, dos homens, dos jovens, das viúvas. E também, em primeiro lugar, combater justamente heresias terríveis que estavam se levantando naquela igreja. Aí Paulo faz um alerta e dá as instruções a Timóteo para que ele combata esses falsos mestres, esses falsos irmãos que estavam poluindo a igreja ou tentando enganar os irmãos com um falso evangelho. Enfim, este era o cenário e nós vamos adentrar aqui, trazendo para nós, claro, a gente vendo o que foi tratado nessa igreja, o que foi orientado por Paulo, mas para trazer para a sua vida, como você prestando um depoimento mesmo. São 4 perguntas ou 4 pontos relevantes tratados nessa carta, que faz toda a diferença em nossa vida. Coisas básicas, simples, mas que muitas vezes nós deixamos passar e vamos levando. Diante desse cenário todo em que a gente está, cenário confuso, de batalha, de medo, de notícias e mais notícias que nos assustam e nos envergonham, mas nós temos um papel muito importante. Nós somos agentes, ou devemos ser agentes de transformação nesse cenário. Portanto, você está sendo chamado a responder algumas perguntas, baseado aqui nesses textos dessa carta. Primeira pergunta é: você tem sido exemplo de graça? Nós temos sido exemplo de graça? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 a 16, diz assim: fiel
é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Amém? O apóstolo Paulo, nesse primeiro capítulo, mais uma vez, ele entra com uma autodefesa, né, do seu apostolado. Ele, sabendo de que tinha alguns homens na igreja de Éfeso questionando a sua postura como cristão, a sua legitimidade como cristão e apóstolo. Mais uma vez ele trata sobre esse assunto. E aqui ele fala: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Veio um apóstolo legitimado pelo próprio Cristo, testemunha ocular das maravilhas de Deus. O grande apóstolo Paulo, missionário, evangelizou o mundo naquela época. Mas ele diz: eu sou um miserável pecador. E ainda continua: mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia. Superabundou a graça nesse miserável pecador. Justamente por eu ser o principal pecador. E aí vale lembrar, né, quem era o apóstolo Paulo antes: perseguidor da igreja, fariseu, terrível, arrastava os irmãos, perseguia a igreja terrivelmente, mas foi transformado pela graça do Senhor. Teve a sua vida totalmente mudada em uma metanoia completa, real, verdadeira. Mudança de mente e coração. De perseguidor da igreja passou a militante da igreja do Senhor. Guerreiro do Senhor. Chamado para ser exemplo de graça em meio ao mundo tenebroso em que ele estava naquela época também, assim como nós. Como eu já falei em outras ministrações aqui, não é porque nós estamos aqui com essa liberdade toda de louvar, de pregar, em que a gente não se encontra numa situação terrível também. Como eu falei, escândalos estão surgindo, e as pessoas lá fora não querem saber. Para eles é tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. E aqueles que entram na política e fazem bobagem, para eles os evangélicos estão sendo vistos como uma ameaça, infelizmente. Mas nós temos sido exemplo de graça, temos sido modelo a todos quantos hão de crer para a vida eterna. De que forma nós temos sido esse modelo? Nós temos se colocado como exemplo? Ou será que a gente tem vergonha, tem medo de dizer: olhe para mim, que eu sou um modelo de crente, de cristão? E às vezes dá medo mesmo, porque a gente sabe como nós somos, negligentes, preguiçosos. Deixamos o evangelho sempre em segundo plano. Muitas vezes a gente se envergonha de dizer, porque sabe, se a pessoa investigar, esse camarada não é isso que ele está dizendo. Mas você tem sido modelo para essa geração. E se Cristo não voltar hoje, voltar daqui a 10 anos, nós temos 10 anos para anunciar o Evangelho, nós temos 10 anos para ser luz e sal sobre essa terra. Para mim não há outro motivo maior, prioritário de estar aqui nessa terra, se não for para isso. Como cristão, qual o objetivo maior da gente ainda estar vivos?
de Deus nos permitir estar vivos, anunciar o Evangelho, viver sim, desfrutar das bênçãos do Senhor, mas desfrutar das bênçãos do Senhor e dádivas maravilhosas, como praia, resorts, né, pastor? Mas em todo momento glorificando e anunciando o Evangelho de alguma forma, seja respeitando as pessoas, seja, como a gente diz, com atitudes, né? Atitudes falam mais que palavras, enfim. Mas nós temos sido exemplo de graça. A graça do Senhor tem brilhado em nós. As pessoas gostam de você como cristão. Claro, eu não vou forçar a barra, porque nem Cristo agradou a todos, né? A gente sabe disso. Algumas pessoas se ofendem só por você ser crente ou cristão. Ainda mais nesse cenário político. Vai associar você a um certo candidato, associar você a isso e aquilo. Cabe a nós mostrar a diferença. Mostrar que o Evangelho é tudo em nossa vida. E não politicagem. Ou não candidato. Cristo é tudo em nossa vida. E a pessoa tem que ver Ele em nós. A forma como a gente vai se sair de conflitos. E conflitos muitas vezes internos, mesmo dentro da igreja. Como a gente vai tratar cada situação. Como cristãos. Então, uma frase maravilhosa de John Stott diz assim: ninguém entende o cristianismo se não entende a palavra justificado. Você já entendeu o que significa justificado? Você já entendeu porque você é santo agora, através de Cristo? Porque você é considerado santo. E muitas vezes a gente pega dizendo: eu não sou santo. Santo só é Jesus. Mas a palavra diz que nós somos santos reunidos para glorificar o Senhor. Você já entendeu o que significa ser santo? Separado. Por quem? Por Deus. Do próprio Cristo. Por quê? Porque Ele quis nos justificar. É preciso entendermos o que é ser justificado. Porque senão a gente vai ficar batendo cabeça o tempo todo. Dando murro em ponta de faca. Ninguém entende o cristianismo se não entende a palavra justificado. E quando a gente entende a palavra justificado, a gente está falando de amor de Deus sobre nós. Porque como nós somos falhos, não deveria ser assim. O processo de santificação deveria estar sempre avançando em minha vida, na sua vida. Cada dia mais você deveria ser melhor. Cada dia mais você deveria se entregar. Cada dia mais você deveria dizer: não, eu preciso me entregar. Preciso ver onde é que está precisando de ajuda na igreja. Eu preciso ser melhor como cristão, glorificando ao Senhor. Como o presbítero Arthur falou, vai ter o departamento infantil, a reunião do departamento infantil para definir quem será a líder, a sublíder, enfim, quem vai ficar responsável por cada coisa. Você entendeu o que é ser justificado por Cristo? Você entendeu o que é ser amado por Deus? Mesmo nós sendo tão escorregadios. Então entenda, Deus te ama. Cristo ama você. Independente. Incondicionalmente. Mas é preciso que haja uma evidência de que você compreendeu isso. Qual é a evidência? Entregue a sua vida. E sirva ao Senhor. Com todas as suas forças. Toda a sua inteligência. Suas energias. Eu lembro de uma palavra que o pastor Edson Dantas falou. Como é maravilhoso ver pessoas de cabelo grisalho.
Pessoas que ele conheceu há tanto tempo e vê ainda na igreja, com cabelo grisalho, já com netos, dentro da igreja. Como é maravilhoso ver homens e mulheres firmes no Senhor, servindo ao Senhor, em cada área, na sua capacidade, mas servindo ao Senhor. Segunda pergunta: há sinais de naufrágio em sua fé? Por que essa pergunta? Capítulo 1, verso 18 ao 20 diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Duro esse discurso. Tem nada de politicamente correto. O apóstolo Paulo diz: entreguei esses dois a Satanás, a seu bel prazer. Quem sabe eles aprendem lá fora, quem sabe nas bordoadas que vão levar, quem sabe eles retornam à consciência cristã. Mas há sinais de naufrágio em sua fé? Você tem mantido a boa consciência? E a gente aprendeu aqui o ano passado que há uma diferença de consciência limpa e boa consciência. Você tem uma ideia? Adolf Hitler, ele tinha uma consciência limpa. Naquelas atrocidades que ele fazia, a consciência dele era limpa. E outros tinham uma consciência limpa naquilo que faziam, não sentiam, sua mente, seu coração não doíam pelo que faziam, estavam totalmente corretos segundo eles, mas não tinham uma boa consciência. Uma boa consciência é totalmente diferente. Você tem mantido a fé e essa boa consciência? Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Essa boa consciência, com certeza, é uma vida pautada e construída na rocha que é Cristo. Quando fala de Cristo, não é só a pessoa de Cristo, é sua palavra também. Porque vira e mexe a gente vê pessoas, né? Eu sou evangélica, sou cristã, mas algumas coisas da Bíblia eu não creio. Para mim, ela diz outra coisa. Estamos vivendo em tempos diferentes. Agora é um novo contexto histórico. Então, espera aí, não é bem assim. Cristo falou que mais aquilo. Querem Cristo, mas não sua palavra. E vivem com a consciência limpa. Mas a boa consciência é como Cristo disse: aquele que me ama, observa meus mandamentos, observa aquilo que eu estou ensinando, o que está escrito, o que foi dito por Cristo. Então, há sinais de rejeição a essa boa consciência em sua vida, há sinais de rejeição à fé, há sinais de que você está ouvindo mais pregadores que estão surgindo aí, com cada ideia absurda, do que ouvindo a própria palavra de Deus. Você tem lido a palavra de Deus? Que a sua vida cristã, todo o tempo, esse ano, o bom andamento da sua vida cristã depende do que sempre dependeu: leitura bíblica, oração, comunhão. Sua vida cristã, para se manter forte, tem que se praticar isso. Então observe se há sinais, porque existem pessoas que naufragam na fé. Infelizmente, existem pessoas que não dão ouvidos à Bíblia, quanto mais ao pastor, a um presbítero, ao diácono.
ou a um conselho de um irmão, a palavra cristã vinda de um irmão. Então fica esse questionamento. No capítulo 4, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O apóstolo Paulo já tinha alertado lá atrás, nos últimos tempos, aquele tempo de tribulação. Para nós, hoje, surgirão alguns apostatarão da fé, porque estarão ouvindo espíritos enganadores, ensinos de demônios. Dura essa palavra, mas ele não é politicamente correto. Não faz arrodeios. E quando ele fala de ensinos de demônios, mais na frente você vai observar que ele fala de falsos mestres que estavam proibindo o casamento, que estavam dizendo para a igreja que era proibido comer isso, comer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, enchendo a igreja de legalismo, de regras e costumes de homens, e pautando isso na lei de Moisés, dizendo, não, está na lei, a lei diz que é. E assim iam ludibriando, enganando o povo. E Paulo chama isso de ensinos de demônios, porque desviavam do foco, desviavam as pessoas da palavra de Deus. Hoje não é diferente. Para você ter uma ideia, surgiu um pregador novo aí, famoso entre jovens principalmente, mas é um herege. Ele diz bem assim: se Jesus estivesse no jardim do Éden, ele teria pecado do mesmo jeito, porque Jesus era 100% homem. O cara tem coragem de falar. E muita gente, que revelação maravilhosa. Mas onde é que ele viu isso? Onde é que na Bíblia diz isso? Isso é uma blasfêmia. Totalmente. Mas há pessoas que observam, há pessoas que olham para essas coisas e que seguem cegamente e naufragam na fé pela falta da observância da palavra de Deus, e você mesmo estudar, ter suas próprias conclusões ali com Deus, sua intimidade com o Senhor. Então, terceira pergunta, questionamento: Cristo é exclusivo para você? Capítulo 2, versos 5 ao 6. 2, versos 5 ao 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Nesse capítulo 2, Paulo inicia dizendo como deve se comportar dentro do culto público. Ele fala sobre oração, devemos orar por todos os homens, que realmente eles venham ao conhecimento da verdade. Mas ele diz, qual é a verdade? Cristo é o único e exclusivo Salvador, único mediador entre Deus e os homens. Essa é a verdade que os homens devem conhecer. Mas nós devemos orar, sim, por todos, pelas autoridades, pelos governos, seja ele quem for, de que lado seja, se é ruim, se é bom. A igreja é chamada a orar, a interceder, a colocar diante de Deus, que Deus interfira, intervenha, para que a gente possa ter, se assim for da vontade do Senhor,
uma vida mansa e tranquila. Mas Cristo tem sido exclusivo para você. Você tem anunciado esse Cristo exclusivo às pessoas, exclusivo em relação à salvação. E isso também gera, nesse momento, nesse cenário de relativismo, que as pessoas dizem, não, essa é sua verdade, a minha verdade é outra, a minha verdade diz outra coisa, a sua diz outra, cada um com sua verdade, isso é o que se propaga lá fora. Uma mensagem exclusiva como essa ofende muitas vezes. Mas eu vou para aquela mensagem de Paul Washer que ele diz, deixem que se ofendam. A gente já ofendeu a Deus por muito tempo, as pessoas já ofendem a Deus o tempo todo. A verdade ofende, mas ela transforma. Não dá como barganhar, não tem como a gente barganhar e dizer, tá bom então, Cristo mais alguma coisa, Cristo mais alguém. Não tem como. Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas e da vida daqueles que estão lá fora. E esse anúncio deve ser feito. Se a gente misturar com outra coisa, não vai haver conversão. Pode haver um adepto ou alguém aderir à sua religião, se tornar um evangélico e pautar algumas coisas, discursar bonito, mas conversão de verdade só vai haver quando ele ouvir o evangelho puro e simples. Não tem como a gente barganhar isso. Então, e para você, Cristo tem sido exclusivo, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E por último, você está contente? É o texto que a gente leu, capítulo 6, que a gente leu de início, verso 8 ao 10. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Estejamos contentes com aquilo que Deus nos deu. Sim, você está batalhando, trabalhando e está conquistando. Mais adiante, no versículo 17, 18, 19, diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, ele dá a orientação. Veja que na igreja é diversificado. A igreja tinha tanto pobres, necessitados, como ricos também. Mas ele orienta para que os ricos não enlouqueçam por causa de dinheiro, amem mais o dinheiro e as coisas do que a Deus ou as pessoas. Há essa orientação. E ainda mais para que a igreja fique atenta àqueles que pregam o evangelho de forma mercenária, como eu falei. Mas traz esse questionamento para nós. Você está contente com o Senhor hoje, na sua vida simples? Ou talvez na sua vida melhor? Talvez você tenha um plano de saúde bem, talvez viva bem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como o pastor falou uma vez, e eu assino, só há razão para nós lutarmos e sermos bem de vida financeiramente, se for para repartir com aqueles que necessitam. Se for para viver para a honra e glória do Senhor, dessa forma também, ajudando aqueles que necessitam, investindo na obra do Senhor. Não vejo outra razão da gente ficar correndo, labutando. Eu penso, sim, tenho lutado para tirar a carteira de habilitação, para isso, para aquilo. Mas eu viso também poder dar uma carona, porque vários irmãos aqui já me dão carona,
dão carona a gente várias vezes. Mas meu objetivo é esse, que um dia eu possa dar carona a alguém. Meu objetivo é que um dia eu possa, talvez, não emprestar, mas ver o irmão sofrendo ali com sua labuta nas contas e fazer isso. Porque alguns irmãos já fizeram isso por mim. Eu só consegui me manter na cidade porque alguns irmãos chegaram e disseram: vou lhe ajudar. Eu disse: um dia eu lhe pago, eu não tenho como pagar. Disse: fique em paz, meu. E assim vai, irmãos que tinham condições. E para que eu vou aderir a ideologias que vão esculhambando com a vida dos irmãos que são ricos, ou com aqueles que têm uma... Mas a Bíblia nos orienta. Se você for, de certa forma, bem de vida financeiramente, não seja um orgulhoso, nem deposite a sua esperança naquilo que vai virar pó. A nossa esperança está em Cristo Jesus, que é eterno, e nas coisas eternas. Coisas materiais nós devemos usar. Pessoas nós devemos amar e ajudar assim que a gente puder. Então, é isso. Então, a carta a Timóteo, ela é muito rica. É uma carta pastoral, sim, mas ela traz também para a igreja, trouxe para a igreja de Éfeso e traz para nós lições e questionamentos fortes que vão te ajudar na caminhada cristã. Então eu desafio os irmãos a lerem e a aplicarem em suas vidas e a serem mais, como é que se diz, defensores da palavra de Deus. Porque tem muita gente que diz: a palavra de Deus será, é muito antiga, existem várias verdades, a palavra de Deus não é. Então, fiquem alertas, atentos. 2020 começou uma luta já grandiosa, e a igreja está envolvida, porque a igreja somos nós, pessoas que têm título de eleitor, identidade, CPF, que compra, que vende. Estamos atuantes na sociedade. E é lá que nós devemos realmente atuar como cristãos. E ser modelo de graça. Amém? Você foi justificado, santificado, restaurado por Cristo, com um propósito, com a finalidade. E se Deus nos permitir viver mais anos pela frente, nós possamos viver da forma como é descrita aqui para viver, em honra, em submissão a Cristo, em amor aos irmãos, e atentos para não cair em heresias, em falsos ensinamentos, e com certeza vai nos levar ao naufrágio na fé. E essa não é a vontade de Deus para nós, mas que nós cresçamos e ajudemos outros a crescerem também, em nome de Jesus. Amém. Presbítero, tu